Adoro! Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo que fui mandado aqui. E dessa vez é lá do caso Lixo. As histórias secundárias de Konosuba versus Yorimichi. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bora ver mais uma parada envolvendo Konosuba. Desenho, quer dizer, anime esse que eu já assisti em live com vocês e curti. E vocês também curtiram. Então bora olhar aqui o que ele estava falando a respeito, beleza? Com certeza! Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área! E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Assistir anime é algo que se tornou bem comum. Antigamente era bem difícil você ver pessoas assistindo animes de temporada por aí. Mas conforme o tempo foi passando, isso virou algo até que bem normal. E se você é uma dessas pessoas que é acostumada a ver anime, sabe que é bem comum você terminar um anime e já partir pro outro. Só que, né, tem animes que são tão bons, mas tão bons que quando a gente acaba bate uma depressão gigante, saber que não tem mais nada pra ver sobre aquela obra. E foi pensando nessa triste situação que foi inventado um negócio chamado Side Story. Pra quem não sabe, Side Stories são basicamente histórias secundárias e elas normalmente acontecem em algum momento da história principal e são paralelas a elas. Bom, Konosuba tem várias histórias secundárias, mas acontece que essas histórias sempre vêm como um bônus de algum produto. Então, pra gente ter acesso a elas, nós teremos que comprar o Blu-ray do anime, comprar o mangá, esse tipo de coisa que acaba vindo com uma história de brinde. Obviamente, isso faz com que essas histórias sejam muito difíceis de se ler, já que a pessoa teria que comprar todas essas paradas só pra chegar lá e ler uma side story. E foi pensando nisso que o criador de Konosuba, Natsume Akatsuki, criou o belíssimo Konosuba Yorimaishi. Esse volume de Konosuba é um compilado com várias histórias que ele foi fazendo ao longo do tempo. E como o lindão aqui gosta bem pouquinho de Konosuba, né, eu não só li essa maravilha, como também eu vou contar todas essas histórias pra vocês. Até o momento, Konosuba Yorimaishi conta com 2 volumes, e pra não encher vocês com side stories, eu vou resumir só 2 histórias nesse vídeo. Mas eu acho que eu já enrolei demais, né? Se ajeita aí na cadeira porque nesse vídeo eu vou contar pra vocês as histórias secundárias de Konosuba. Só pra avisar, essa primeira história que eu vou contar pra vocês se passa mais ou menos durante a primeira temporada do anime. Então, nesse momento da história, ninguém sabe que a Darkness é uma nobre. Tô avisando isso porque vocês vão precisar saber dessa informação mais tarde. Vamos lá. Os 4 patetas estão de boa na mansão. O Kazuma e a Aqua estavam deitados no sofá da sala, enquanto isso a Darkness estava lendo um livro ali e a Megumi estava polindo uma espécie de bola de cristal. O Kazuma olha pra Aqua e pergunta por que ela tá encarando ele com esses... Ai, cacete. 2 horas depois... Ai, meu filho, como sempre. Expressão estranha, e a Aqua diz que nessa mansão tem um fantasma da filha de um nobre. E ultimamente esse fantasma tava fazendo umas coisas bem estranhas, tipo ficar na fogueira e fingir que tava sendo queimado vivo e até se fingir de morto pela casa pra tentar assustar a Aqua. O Kazuma diz que não acredita em fantasmas, mas pergunta o que isso tem a ver com o fato da Aqua tá encarando o pau dele. E a Aqua diz que a garotinha fantasma tava meio que subindo e descendo que nem uma topeira, só que bem na região da virilha do Kazuma. O Kazuma fala pra Aqua mandar essa menina parar de fazer isso, e a Darkness interrompe os dois, dizendo que ela recebeu uma carta de um nobre que quer solicitar um serviço da Aqua. Bom, acontece que esse nobre quer solicitar a Aqua, já que ela era a única sacerdotisa dessa cidade. A Aqua diz que não tá afim de trabalhar no inverno, e o Kazuma levanta putaço, dizendo que é pra ela aceitar, porque os únicos que estão trabalhando nessa casa são ele e a Megumin. Só pra deixar claro, a Darkness tinha arrumado um bico de segurança pro Kazuma, e a Megumin tinha pego um trampo de polir umas bolas de cristal. Na hora que o Kazuma diz isso, a Megumin fala que terminou, e ela levanta a bola de cristal que tava brilhando e joga com tudo na fogueira, e o bagulho estoura que nem um balão. O Kazuma pergunta por que raios ela fez isso, e a Megumin diz que na verdade ela só aceitou esse emprego porque achou que seria legal ver uma bola de cristal que ela acabou de polir explodindo. O Kazuma diz que vai vender o cajado dela pra pagar pela bola de cristal, e enquanto os dois brigavam, a Aqua interrompe tudo, dizendo que ela também trabalha de vez em quando, exorcizando os fantasmas que tem pela cidade. E bem nessa hora a Darkness segura ela e diz que convenientemente a missão que passaram pra ela é sobre exorcizar um fantasma. No outro dia de manhã eles vão pra mansão do nobre. O nobre mandou um pedido pra guilda, que mandou especificamente pra Aqua. Só que obviamente a rapaziada foi junto, porque senão a Aqua ia fazer merda. A Darkness diz pra eles se comportarem, porque por mais que esse nobre não tenha um status tão alto, ele ainda assim é um nobre. O Kazuma pergunta por que caralhos ela fica tão estranha toda vez que o assunto é nobreza, e a Darkness na hora fica muda. Antes mesmo do Kazuma pensar sobre isso, eles chegam na mansão do nobre. Depois de explicar pros guardas o que vieram fazer, eles são levados pra sala onde o
o nobre tá. E sentado num sofá, lá estava o jovem Abrams Russo Tranzan. Sim, o nome do cara é Tranzan. O nobre transudo se apresenta e na hora olha pra Darkness e diz que tá surpreso de ver a honorável Dona Lala. E na hora que ele vai terminar a frase, a Darkness interrompe ele, dizendo que eles nunca se viram na vida e que o nome dela é Darkness. O Kazuma diz pra ela se comportar na frente do nobre, se desculpa pela informalidade da sua amiga, e o nobre meio que entende a situação e diz que eles podem ser casuais com ele. O Kazuma diz que achava que os nobres seriam mais arrogantes e não de boa que nem esse cara era. Então ele se vira pra apresentar seus companheiros e a Aqua entra na frente dele e diz que ela é a sacerdotisa e pergunta o que ele quer com ela. A Darkness fica em choque, mas o nobre rangendo os dentes diz que não liga dela falar com ele desse jeito. O nobre então começa a falar. Ele diz que tem certeza que essa mansão tá sendo assombrada por algum espírito maligno, porque nos últimos dias umas coisas bem estranhas estavam acontecendo. As coisas que estavam acontecendo era tipo, as roupas das empregadas estavam sumindo e elas sempre tinham a sensação de que alguém tava observando elas enquanto elas tomavam banho. O Kazuma pergunta se não é só algum tarado que tá aqui na casa e o nobre diz que não, porque ele é o único homem da mansão e está fazendo justamente as empregadas acusarem ele. A Megumi pergunta como ele tem certeza que é um espírito e ele diz que durante a noite ele ficava escutando vozes falando com ele. E a Megumi diz que ao invés dele ir atrás de um sacerdote, ele devia ir atrás de um psiquiatra e na hora a Darkness começa a pedir desculpa. A Aqua interrompe eles e diz que realmente tem um espírito nessa mansão e esse espírito é justamente o pai do Tranzan. Ela começa a falar várias coisas sobre o pai dele e o Tranzan fica impressionado por ela realmente conseguir ver espíritos. O Tranzan então diz que ao invés dela simplesmente purificar a casa, ele pede pra eles ajudarem ele a fazer o pai dele ir embora por conta própria. Porque pra quem não sabe, os mortos-vivos só viram espíritos quando tem algo que ainda liga eles àquele mundo. Então eles teriam que descobrir o que tá ligando o pai do Tranzan àquele mundo pra ele poder descansar em paz. A Aqua então olha pro Kazuma e diz que o fantasma tá pedindo por um Neroide rosa, que é um tipo de bebida lá, e o Kazuma pergunta por que ele tem que comprar a bebida pra um fantasma se ele nem vai conseguir beber. A Aqua diz que se os espíritos quiserem, eles podem manipular objetos e até consumir alimentos. E o Kazuma então solta o suspiro e diz que vai comprar, mas que depois disso é pra ela dividir a recompensa da missão com ele. Depois de voltar com a bebida, a primeira coisa que o Kazuma se pergunta é: que merda tá acontecendo? Logo quando ele entra na mansão, ele se depara com um ursinho de pelúcia sentado numa poltrona e em volta dele um monte de empregadas abraçando e bajulando o ursinho. A Megumi chega perto do Kazuma, que tava todo confuso, e explica que segundo a Aqua, o pai do Tranzan tinha entrado dentro desse ursinho e um dos pedidos dele era que ele fosse bajulado pelas empregadas. A Aqua então olha pra Megumin e diz que o espírito tá pedindo pra Megumin também abraçar ele, e como ela não liga de abraçar um ursinho, ela faz isso. O Kazuma tava meio encucado com a situação, mas ele pensa que como são os últimos pedidos desse nobre, não deve ter muito problema. Só que bem nessa hora, a Aqua diz que o espírito não tinha ido com a cara do Kazuma e queria que alguém desse um soco nele. O Kazuma fica putaço e fala que vai jogar o ursinho na fogueira e o Tranzan agarra ele. A Aqua diz que na verdade tudo isso era só brincadeira do espírito e que ele tem um diário com coisas vergonhosas guardadas e deve ser isso que tá mantendo ele nesse mundo. O Kazuma fica mais puto ainda e pega o boneco pra jogar ele na fogueira, só que a Darkness interrompe ele e diz que é só eles destruírem o diário que a alma dele vai ser libertada. A Aqua então olha pra Darkness e fala que um nobre disse que ela se parece muito com a antiga esposa do Lord Dust, né? E que ele era profundamente apaixonado por ela e pede pra Darkness abraçar ele como se fosse a amante dele. E nessa hora a Darkness diz pra jogar o ursinho na fogueira também. A cena corta pra eles encontrando uma sala secreta. A Aqua guiou eles até onde o espírito disse que estaria seu diário e eles então encontram uma sala secreta. Descendo até o porão, eles encontram o diário e o Tranzan segura ele nas mãos. A Aqua diz pros dois se despedirem, porque depois disso ele nunca mais vai poder falar com seu pai de novo. E começa uma cena de despedida muito bonita. Só que o Kazuma não consegue levar nem um pouco a sério, um maluco falando com um ursinho sobre ele aproveitar a vida sendo bajulado por empregadas. O Kazuma olha pro lado e vê a Megumin e a Darkness chorando e se pergunta se ele não é o estranho de não se comover com isso. O Tranzan diz que vai sempre seguir os caminhos do seu pai e o espírito diz que ele tá muito feliz de ver que seu filho é parecido com ele, já que na verdade ele nunca superou o fato de não ter conseguido ficar com a mãe da Darkness, então ele adotou um moleque pra ser seu herdeiro. E nessa hora geral fica quieto. O Tranzan pergunta como assim ele adotou um moleque e nessa hora a Aqua diz que o espírito descansou em paz. A cena corta pros quatro cabeçudos voltando pra
casa. O Kazuma pergunta pras três se o Tranzan vai realmente ficar bem depois de uma revelação tão bombástica assim, e a Darkness diz que ele é um cara mentalmente forte, então vai dar tudo certo. O Kazuma então pergunta por que ela tá agindo como se fosse uma nobre pra conhecer o Tranzan, e ela diz que obviamente não conhece ele. O Kazuma diz que isso deve ser verdade, né, porque não tem como uma mulher desajeitada que nem a Darkness ser uma nobre, e ela fica em choque. A Aqua diz que eles receberam uma recompensa bem grande pela missão, e como eles fizeram um ótimo trabalho, o Tranzan até deu aquela garrafa de bebida pra eles. O Kazuma então dá uma olhada pra ela e pergunta se traumatizar um nobre no leito de morte do seu pai é considerado um ótimo trabalho. Depois disso, eles compram algumas coisas e fazem uma janta de cria pra comemorar o sucesso da missão e vão dormir. No meio da noite, o Kazuma acorda com uma vontade de beber água e vai em direção à cozinha. Só que ele para e vê que tinha alguém ali na sala conversando. Sentada em frente à lareira tava a Aqua conversando sozinha. O Kazuma presume que ela deve estar conversando com aquela garotinha fantasma que ela tinha comentado e repara que o copo com Neroide que a Aqua tinha servido tava lentamente desaparecendo. O Kazuma vê que realmente os fantasmas conseguem consumir alimentos e pensa que tem que se desculpar com a Aqua por não ter acreditado nela. O Kazuma então se vira pra sair dali e a Aqua diz que esse Neroide deve ter o suficiente pra Ana perdoar ela por ter bebido o vinho do Kazuma e ter jogado a culpa nela. Ah, eu não comentei, mas o nome da garotinha fantasma é Ana. O Kazuma então usa o Spray Tie e decide escutar mais a conversa das duas, e só pra constar, o Kazuma não escuta a Ana, e sim a Aqua conversa com ela e ele meio que entende o que ela tá dizendo pelas frases da Aqua. Tô dizendo isso porque, pelo que eu vou falar agora, parece que a Ana tá falando algo em voz alta, mas não, isso não tá acontecendo. A Ana pede pra Aqua contar uma história sobre o outro mundo e a Aqua começa a contar a história de como era a vida dela no céu. Ela não entra em muitos detalhes, mas diz que lá no céu ela era muito respeitada e podia comer todos os tipos de lanche sempre que ela quisesse. E de repente a Ana pergunta pra Aqua se ela não tá com saudades de casa. A Aqua começa a pensar e diz que apesar de tudo ela é bem feliz nesse mundo e que nunca fica entediada quando tá com seus amigos. Ela diz também que o Kazuma é bem fraco, então ela ficaria preocupada de deixar ele sozinho nesse mundo, e que se for pra ela voltar pro céu, tem que ser só quando o Rei Demônio for derrotado e esse mundo estiver seguro pros seus amigos viverem. O Kazuma abre um sorriso no rosto e meio envergonhado se vira pra voltar pro quarto. Só que nessa hora a Ana diz que vai contar uns segredos vergonhosos sobre o Kazuma e ele desce as escadas correndo pra parar a conversa das duas. Tudo bem, essa próxima história se passa mais ou menos na segunda temporada do anime. Os quatro patetas estavam bem de boa na mansão. Era um dia normal de inverno. O Kazuma e a Aqua estavam brigando pelo lugar no sofá, enquanto a Darkness e a Megumin estavam jogando xadrez ali na mesa. Tava tudo indo bem, até eles escutarem alguém batendo na porta, perguntando se essa era a residência do Kazuma Satou. Os quatro se entreolham, vendo que provavelmente era algo sério, e decidem simplesmente ignorar. Só que, obviamente, dava pra escutar eles falando lá de fora, e a pessoa diz pra eles deixarem ela entrar, porque tava bem frio fora de casa. A pessoa que tava ali era uma policial, e se serve de curiosidade, é a mesma policial que aparece lá no volume 15. A policial tinha ido ali pra prender a Megumin, porque recentemente estavam acontecendo uma série de explosões perto da cidade. Essas explosões estavam acertando as montanhas e as florestas que ficavam perto de Axel, então tava causando avalanche e tava fazendo com que os monstros que ficam na floresta virem pra cidade por causa das explosões. A Megumin diz que ela não fez isso, porque se ela soltasse uma explosão perto de uma montanha, ela seria levada pela avalanche, e diz que a Darkness sempre vai com ela pra soltar suas explosões, então ela tá de prova. Só que nem a Darkness tava confiando na Megumin. E o pior de tudo é que as explosões só acontecem uma vez no dia, e sempre são na hora em que a Megumin sai da cidade. Ela olha pros três e dizem pra eles defenderem ela, só que obviamente os grandes amigos da Megumin não acreditam nela. O Kazuma já fala pra Megumin levar um cobertor pra não passar frio na cadeia, e ela putaça diz que vai provar que não fez nada e pede pra polícia pegar o detector de mentiras. A cena corta pra policial se desculpando. Depois daquilo, a Megumin foi levada pro interrogatório, e lá ela conseguiu provar que não tinha nada a ver com esses incidentes de explosão. Os três otários já dizem que nunca duvidaram dela, e a Megumin pergunta pra eles por que sempre que tem algo envolvendo explosões, a culpa sempre vai pra ela. O Kazuma já tava pra dizer que cada um planta o que colhe, só que a policial interrompe ele, pedindo desculpa mais uma vez. A policial dá uma olhada pro Kazuma, dizendo que ele derrotou vários generais do Rei Demônio, que ele tem uma mansão e tá cheio da grana, e logo já se apresenta como Lorielina, a subchefe da polícia de Axel. O Kazuma vê que a moça tava dando mole pra ele, diz que várias coisas aconteceram, mas mesmo endividado ele ainda tava conseguindo se virar, e na hora que ele diz a palavra endividado, a dona interesse já diz que tá saindo. Antes dela ir, a Megumin pergunta se eles têm alguma ideia de quem é o culpado, e a policial diz que não. O Kazuma diz que isso é bom, já que dessa vez eles não são os culpados, e a grande boca aberta da Aqua diz que obviamente esse problema tá sendo causado por outro viciado em explosões que deve ser mais talentoso que a Megumin pra causar tantos problemas assim. Bom, depois da
a cometer uma dessa, obviamente a Megumin, do jeito que é, fica Nossa. totalmente motivada a prender esse maluco. No outro dia, bem cedinho, ela sai da mansão pra procurar o culpado e lá estava o Kazuma indo junto com ela. Normalmente ele deixaria ela ir brincar de Scooby-Doo sozinha, mas dessa vez a Lorierina tava acompanhando a Megumin, então se ele deixasse a Megumin sozinha, com certeza ela seria presa por fazer alguma merda. Enquanto eles andavam, a Megumin disse que a policial não precisava ter vindo junto, já que eles estão fazendo isso só por capricho, mas a Lorierina diz que se ele ajudasse os amigos da Lady Lalatina, a Darkness ficaria devendo um favor pra ela, então ela quer ajudar. Eles então chegam na guilda e eles vão até o balcão pra falar com a Luna. O Kazuma pergunta se ela sabe de algo sobre as explosões que estão acontecendo e na hora a Luna diz que com certeza a culpa foi da Megumin. A Megumin fica pistolaça e a Lorierina interrompe ela, dizendo que por incrível que pareça ela conseguiu provar sua inocência, então eles estavam procurando pelo verdadeiro culpado. O Kazuma então olha pra Luna e pergunta se tem mais alguém nessa cidade que consegue usar magia da série explosiva. Pra quem não sabe, as magias são meio que subdivididas. Por exemplo, a magia avançada é meio que uma subdivisão que é composta por várias magias específicas, da mesma forma que a magia intermediária e a magia iniciante. E também existem algumas magias especiais, como as da série explosiva, que são a magia de bombardeio, a magia de detonação e a magia explosiva. As três são praticamente a mesma coisa, mas só muda a força e a quantidade de mana que elas usam. A Luna diz que as únicas pessoas dessa cidade que podem usar magia da série explosiva são a Megumin e a Whis. E obviamente a Whis não faria uma coisa dessa, então eles voltam pra estaca zero. A policial pergunta pra Megumin se não tem alguém na cidade que tem uma rincha com ela e por isso ele tá querendo incriminar ela com essas explosões, e a Megumin diz que ela é amada por todos, então ninguém odiava ela. Só que a Luna diz que na verdade tem um monte de gente que vinha reclamar na guilda por causa dos problemas que a explosão da Megumin causava. E o Kazuma pergunta se não é mais fácil prender a Megumin logo de uma vez. A policial então diz pra Megumin listar o nome das pessoas que ela já brigou na cidade, e a Megumin diz que são tantos nomes que ela nem sabe direito, e o Kazuma mais uma vez sugere que é mais fácil prender a Megumin. A Megumin então solta um grito e diz pros dois seguirem ela, porque ela já sabe exatamente quem é o culpado. Os três então vão andando pela cidade até chegar numa biblioteca, e lá estava nossa querida Yun Yun. A Megumin já chega metendo louco, dizendo que os esquemas malignos da sua rival nunca iriam funcionar, e a Yun Yun toda confusa pergunta o que é que tá acontecendo. O Kazuma então explica a situação pra Yun Yun, e na hora Yun Yun olha pra policial e começa a pedir desculpas pela Megumin, dizendo que ela já tinha feito isso antes e que não vai deixar ela repetir. A policial pergunta como assim ela já tinha feito isso antes, e a Yun Yun diz que uma vez na Vila dos Demônios Carmesins, a Megumin usou a explosão no meio da vila e jogou a culpa num demônio que tava passando ali. Tá aí um spoiler do spin-off da Megumin pra quem ainda não viu. A Lorelina começa a analisar a Megumin e ela diz que essa foi uma situação completamente diferente e aponta pra Yun Yun, dizendo que ela era suspeita de sair explodindo as coisas pra acusar a Megumin e que ela tinha que ir pra delegacia junto com eles. A Yun Yun fica em choque, diz que não fez nada disso, mas a Megumin pergunta se ela tem alguém que prove a inocência dela, e obviamente a coitada não tinha ninguém. Depois disso, a cena corta pro Kazuma e pra Megumin caminhando pelos arredores da cidade. Como a Yun Yun não tinha nenhuma testemunha, ela acabou sendo levada pro interrogatório, e obviamente a coitada não tinha feito nada, então ela foi liberada. Mas o engraçado é que mesmo com toda essa confusão acontecendo, a Megumin ainda assim queria sair pra soltar a explosão diária dela. O Kazuma pergunta se não é melhor deixar a poeira baixar pra fazer isso, mas a Megumin diz que talvez o culpado queira que ela pare de usar as explosões, então ela não pode se render. O Kazuma fala que eles já pegaram uma distância boa, então ela pode mandar bala, mas a Megumin diz pra eles andarem mais até achar um lugar que tem mais neve acumulada, porque segundo ela é muito divertido ver a explosão deixando uma marca na neve. O Kazuma diz que deve ser a mesma sensação de querer mijar sempre que vê uma pilha de neve, e a Megumin diz que não tem nada a ver. Depois de andarem um pouco, eles chegam perto de uma floresta e a Megumin diz que já tá bom. Ela então manda o Explosion e curiosamente bem na hora em que ela solta a explosão, o Kazuma escuta um estrondo em outro lugar. A cena corta pra mais uma vez a policial da mansão dos quatro, e dessa vez ela tava lá proibindo a Megumin de usar suas explosões enquanto eles estivessem investigando o caso. Acontece que de alguma forma o culpado tava usando as explosões ao mesmo tempo que a Megumin, e ela foi acusada de novo, só que como o Kazuma tava com ela, ele conseguiu provar que quem explodiu a floresta não foi ela. Eles então recebem um chamado de emergência da guilda e correm pra lá pra ver o que tava acontecendo, e acontece que um grupo de One Strike Bears tinham saído da floresta graças a essas explosões aleatórias e agora estavam vindo em direção à cidade. A Lorelina fica assustada com a situação, já que os ursos One Strike são extremamente fortes e provavelmente muitos aventureiros sairiam feridos se enfrentassem vários deles. Os aventureiros da guilda dizem que tá tudo bem, porque eles vão dar conta facilmente desses ursos, e geral olha pra Megumin, só que a Megumin simplesmente pega e fala que não vai ajudar
ajudar nessa e todo mundo fica em choque. A galera que tava contando com a magia da Megumi pra derrotar os ursos já fica com o cu na mão. E pra piorar, a Aqua diz também que como tinha bastante gente ali, ela não tava vazando. E a rapaziada fica com o cu na mão 2. Porque se alguém morresse, não ia ter Aqua pra ressuscitar os caras. A Megumi então diz que ela não pode usar a explosão, porque a policial proibiu ela de usar e todo mundo na guilda olha pra Lorierina. Ela então, totalmente em choque, diz que a Megumi pode usar suas explosões de novo. A rapaziada vai até as montanhas onde tem medo, os né? ursos e lá, como sempre, a Megumi faz seu show explosivo. A Lorierina fica impressionada com a explosão da Megumi e diz que definitivamente nenhuma das explosões que aconteceram até agora foram tão devastadoras como essa, então a Megumi é definitivamente inocente. A galera então começa a comemorar e a Megumi abre um sorriso no rosto e agradece ao Kazuma por ter confiado nela. Só que bem nessa hora a Darkness aparece ali com um monte de cavaleiros. Ela pergunta pra eles o que aconteceu e o Kazuma explica toda a situação pra ela. A Megumi comenta que no fim das contas eles não encontraram o culpado pelas explosões e a Darkness diz que na verdade eles descobriram sim. Um dos cavaleiros então mostra uma espécie de um cogumelo preto e a Darkness diz que esse cogumelo é chamado de cogumelo de mina, que explode quando é exposto a certas circunstâncias. A Darkness diz que já enviou uma equipe pra coletar todos esses cogumelos e a Megumi diz que não precisa, porque ela mesma pode explodir todos esses cogumelos. Só que a Darkness diz que isso não vai dar certo e o Kazuma com um mau pressentimento pergunta quais são as circunstâncias pra esse cogumelo explodir. A Darkness meio relutante diz que ele só explode quando é exposto a uma magia muito forte. Ou seja, quando uma certa maga usa a explosão mágica, que é a magia mais forte de todas, os cogumelos naturalmente explodem. A Megumi então vira pra trás e a policial já saca uma algema e nossa amada Loli terrorista vai pra cadeia. E com isso nós terminamos os primeiros 2 capítulos de Konosuba Yorimichi. Não se preocupem, porque ainda tem muitas histórias secundárias de Konosuba pra contar. E como eu já disse uma vez, Konosuba tem tanto conteúdo secundário quanto principal, então tá safe. Mas e aí, o que vocês acharam dessas histórias? Querem que eu continue trazendo mais vídeos de histórias assim pra vocês? Se sim, comentem aí embaixo. Mas enfim, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Até. A comida está pronta, jantar agora. Pô, peraí, mano, pô. Carlinho não, mano. Pô, é sacanagem. Bom, tá aí, gente, essa daí foi uma das 2 histórias secundárias de Konosuba. Cara, eu achei muito da hora, tá? E pegou bem aqui, continua com a essência daquilo que eu conheço de Konosuba. Engraçado pra caraca. Um pouco de mistério, mas quando vai ver na hora, a solução já tava ali do lado deles. Tipo essa da Megumi, né? Estavam achando, procurando um culpado e o culpado tava ali o tempo todo. Enfim, foi engraçado essa parte aí final, gostei. Tá? Vou deixar o link desse vídeo aí do Caso Lixo na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react e bora esperar, né, pra ver se ele já fez ou se vão, caso ele já tenha feito, mandar os próximos capítulos dessas histórias secundárias. Tá bom? Que eu curti, achei maneiro. Cara, Konosuba, cara. Konosuba é muito diferenciado, bicho. Na moral, é muito diferenciado, muito divertido. Valeu, gente, tamo junto, até a próxima. E valeu, cara.